Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala Ju. E hoje precisamos falar dele, Abel Ferreira. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre Abel Ferreira, contar tudo o que tem acontecido, tudo que envolveu durante essa semana o nome do treinador do Palmeiras, eu já te convido desde já, se ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, já ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e vamos lá então falar sobre a polêmica da semana. Bom, por que a gente vai falar de Abel Ferreira? Porque a gente sabe que o Palmeiras, apesar de ser líder do Campeonato Brasileiro, de estar bem, quase classificado aí para a próxima fase da Libertadores, para a fase de mata-mata, mesmo assim o time não tem apresentado o seu melhor futebol, levando em conta as boas peças que o time tem dentro de campo, e o torcedor, principalmente as organizadas, a Mancha Verde do Palmeiras, tá bem brava e pedindo, não é de hoje, a gente sabe que não é de hoje, que a Mancha pede a saída de Abel Ferreira, mas essa semana, após derrota para o Cerro Porteño pela Libertadores em casa, lembrando que havia 5 anos que o Palmeiras não perdia um jogo de Libertadores dentro de casa, perdeu na semana passada para o Cerro e foi o suficiente para começarem os protestos, inclusive campanhas pedindo a saída de Abel Ferreira. Bom, eu como palmeirense vou tentar dar aqui minha opinião, não só como torcedora, mas também como jornalista, como comentarista, avaliando o que eu penso sobre toda essa pressão envolvendo Abel Ferreira. Bom, gente, eu sei que muita gente não vai concordar comigo, pode achar que eu estou passando pano, mas antes de dizerem que eu estou passando pano ou vou passar pano para Abel, quero deixar bem claro. Sim, o Palmeiras não vive um bom momento, tecnicamente falando, o Palmeiras não tem apresentado um bom futebol, um futebol de qualidade, mesmo nos jogos em que venceu e conseguindo assim chegar na liderança do campeonato, mesmo nos jogos em que venceu, o Palmeiras do Abel não jogou bem, enfrentou muita dificuldade, a zaga tem apresentado muitos problemas, falhas muitas vezes por desatenção, coisa que não acontecia muito no Palmeiras. O ataque do Palmeiras sempre considerado muito bom, muito competente, né? Que muitos diziam assim, o Palmeiras pode não jogar aquele futebol incrível, maravilhoso, mas pelo menos é eficiente. Nem o ataque anda tão eficiente assim. Flaco Lopes perdendo muitos gols, a gente tem que levar em conta também perdas importantes, como a do Vitor Roque, que vinha sendo destaque no Palmeiras, e a gente viu bem o que aconteceu, se machucou, teve que fazer cirurgia, agora só depois da Copa do Mundo, assim como outros jogadores, mas a questão das lesões a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, realmente, a fase não é boa, o Palmeiras não vem jogando bem, e o Abel, sim, assim como todo o elenco, tem que ser criticado. Ele não está acima do Palmeiras, ele não é maior que o clube, ele não está alheio a críticas, ele não está blindado de críticas. Todos os treinadores do futebol brasileiro, mas inclusive, principalmente quando você treina um grande clube do Brasil, um clube com a história que tem o Palmeiras, sabe que vai sofrer pressão, sabe que vai ser cobrado. Então não é dizendo que ele está acima do Palmeiras e que ele não pode ser criticado em momento algum. Não, não é isso. O torcedor é passional, é emocional, mas ele tem direito de achar que o Abel está errando em alguma coisa, que o esquema que o Abel está utilizando não esteja funcionando, que ele não esteja conseguindo tirar o melhor dos seus atletas. Então, entendo o sentimento do torcedor. Mas, para mim, mesmo levando tudo isso em conta, uma fase que o time vem apresentando, eu sempre achei, e acho, não só envolvendo o Abel Ferreira, mas qualquer treinador, sempre achei essa cultura que a gente tem no Brasil de sempre culpar o treinador, de demitir o treinador e jogar toda ou a maior parte da responsabilidade no treinador, como a gente tem, realmente, repito, é uma cultura aqui no Brasil, eu não concordo. Nunca concordei com isso, acho injusto, acho covardia, porque o técnico, repito, sim, ele treina, ele escala, se as coisas não vão bem, ele também tem que ouvir críticas, mas não só ele. Acho que a gente não tem que partir para cima só do técnico, ele não tem que se transformar no alvo principal do problema, até porque, no caso do Palmeiras, falando do Palmeiras que está falando de Abel Ferreira, no caso do Palmeiras tem muitos fatores aí rodeando essa atual fase do clube, atual momento do clube, que pesa para um bom rendimento. Não tirando os erros da equipe ou até os erros de Abel, mas que podem pesar para um bom rendimento, podem atrapalhar de certa forma o trabalho. Então, por partes, eu acho
que merece crítica sim, como todo mundo, mas essa pressão que a torcida organizada tem feito, o chamado Fora Abel, que agora estão fazendo até campanhas para o Abel sair do Palmeiras, deixando bem claro que essa campanha Fora Abel, ela não é de hoje. A gente sabe que mesmo quando o time vinha jogando melhor, vinha numa fase melhor, vinha, digamos assim, justificando mais o fato de ser o líder do campeonato, mesmo assim a gente sabe que tinha o chamado Fora Abel. A gente sabe que mesmo ganhando, mesmo comemorando um título paulista, tinham torcedores comemorando e ao mesmo tempo pedindo fora Abel, como se ele não tivesse nenhuma também responsabilidade, porque eu acho que se o treinador tem responsabilidade nas derrotas, também tem que ter nos triunfos, né, nas vitórias. Muita gente curtindo o título, mas ofendendo o Abel. Quer dizer, o fora Abel não tem acontecido unicamente nas piores fases, nos piores momentos. Tem sido uma constância, principalmente por parte das torcidas organizadas, que já mostraram que pegaram uma certa birra e uma certa, digamos assim, um receio do trabalho de Abel Ferreira. É a parte da torcida que menos confia. A torcida do Palmeiras está bem dividida. A Mancha Verde contesta, a torcida que diz torcida comum, né, para diferenciar, a maior parte não concorda, acha sim que o Abel tem que ser cobrado, mas assim como todo o time, não só o Abel. E eu concordo, porque eu acho que se você jogar a culpa toda só no Abel, seria como você ignorar todos os problemas maiores que possam estar acontecendo ali. Então eu acho que o Abel sim faz parte da equipe, pode ter críticas quanto se você não concorda com as substituições que ele faz, ao esquema, mas para mim não é e passa longe de ser o principal responsável de toda essa fase ruim, desse momento mais frágil do time do Palmeiras, a ponto de ter campanha fora Abel, torcida chamando Abel de arrogante, de incompetente, sabe? Eu acho que de uma forma que não me agrada. Eu penso que até para fazer críticas, que sim, o torcedor tem direito, tem que ter uma noção. Eu acho que até para criticar você tem que ter uma noção, um respeito por todo o trabalho, porque o Abel Ferreira, gente, ele é hoje o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Em pouco tempo, ele conquistou 10 títulos, considerando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, o Abel é um cara que ele defende muito o Palmeiras, ele defende muito os interesses do Palmeiras. Às vezes até isso a torcida critica, achando que ele está dando desculpas para o mau futebol, quando ele fala alguma coisa de arbitragem. Mas eu não vejo assim, eu acho que não são desculpas para o mau futebol. Eu acho só que o Abel, ele gosta, ele se sente bem trabalhando no Palmeiras e eu sinto que ele gosta, que ele já ama a instituição e quer proteger, quer defender a instituição a todo custo. Às vezes exagera, às vezes faz críticas em momentos que às vezes não tem tanta necessidade, poderia só comemorar a vitória. Mas esse é o jeito do Abel, ele cobra mesmo, ele é cobrado, ele é muito cobrado, eu diria até que mais cobrado que muitos profissionais por aí pela mídia, pelos seus torcedores, muito cobrado além da conta. Então ele é muito autêntico, ele tem muita personalidade, então ele também fala o que ele pensa, ele cobra também o que ele acha que precisa melhorar, o que ele acha que está atrapalhando. E não esperem do Abel que ele seja um treinador que vai chegar na coletiva, sentar lá e falar assim, olha gente, o meu time hoje foi uma P, o meu time não está representando, os caras estão perdendo muitos gols, eu estou fazendo o que eu posso, eles não estão contribuindo, eles estão retribuindo. Não esperem isso do Abel, ele vai sempre preferir defender a instituição, defender o clube, ele prefere até às vezes chamar as críticas para o lado dele mesmo. O Abel tem muito isso, ele prefere ele ser criticado do que o time dele ser atacado. Então o Abel tem esse lado humano, de fato ele humaniza mesmo o futebol, ele tem esse lado que ele tenta não acabar, ele não quer abafar o mau momento, mas ele também não quer sentar ali na coletiva e dar munição para que a mídia critique o tanto que critica, persiga, sendo bem sincera, eu acho que o Abel é sim perseguido por parte, não toda, a gente nunca pode generalizar, nunca, mas por parte da imprensa, por parte de torcida, porque eu já vi torcedores pedindo fora Abel, repita, até em momentos em que o time nem tinha vencido ainda a sua Libertadores, a sua segunda Libertadores no comando do Abel, e já tinham chamado fora Abel aí de alguns torcedores, eu já escutava. Então eu acho que o Abel, ele não está acima de críticas, ele não é maior que o clube, como ninguém é, o maior de todos é o Palmeiras, é a instituição, tem que ser o clube, mas ele tem uma história, ele fez um trabalho brilhante no Palmeiras, eu acho covardia, eu acho muito
muito triste ver o torcedor atacando de certa forma, porque eu não sou contra criticar. Mas o que eu sinto de alguns torcedores, de parte da torcida, é que alguns querem atacar, debochar, não só criticar o rendimento. Parece que já virou uma coisa meio pessoal, repito, não estou generalizando. É parte da torcida. Parece que já virou uma coisa meio pessoal ali com o Abel Ferreira. Agora, falando em campo, assim, sobre o que tem acontecido em campo. Realmente, repito, o Palmeiras vem fazendo bons jogos, né? Falar isso é chovendo molhado, é ser repetitivo. Mas tem muitos fatores também que eu acho que devem ser considerados e que podem estar atrapalhando o momento do Palmeiras. Primeiro, as lesões, que para mim hoje é o que mais tem atrapalhado. O Palmeiras perdeu jogadores muito importantes, entre eles Vitor Roque, Piquerez, o lateral Piquerez, o Palmeiras que hoje tem nas laterais o Kelvin, né? Às vezes o Jefté entra e são laterais aí que não têm agradado muito a torcida, então o Piquerez era aquele cara que a torcida confiava, que entrava em campo e rendia, e ele acabou se machucando quando esteve na passagem pela sua seleção. O Vitor Roque se machucou, principal atleta. O Felipe Anderson, que vinha sendo muito questionado, quando jogou bem na Copa do Brasil e vinha jogando bem contra o Cruzeiro, todo mundo falando agora, será que vai? Será que agora o Felipe Anderson empolgou? Ele acabou se machucando também. Ramon Sosa também se machucou e era um jogador que vinha entrando e agradando, vinha suprindo bem as necessidades ali do ataque. E fora isso, tem também a incompetência nas finalizações, que aí o que eu acho que fica meio infundado e meio exagerado as críticas sobre o Abel, que eu vejo muitas críticas pra cima do Abel com coisas que eu acredito que ele, nem tudo o treinador tem controle. Nem tudo está sob o controle, nem tudo está nas mãos do técnico. A questão das lesões, o calendário, o Abel Ferreira é um cara que sempre bate muito nessa questão da do calendário, a arbitragem também, mas essa questão do calendário, ele bate muito nessa tecla do calendário, não só ele, realmente o calendário do futebol brasileiro é puxado, então eu sinto que a equipe, não só, isso não acontece só com o Palmeiras, acontece com todos os clubes, as equipes têm entrado num estado assim de muito cansaço devido à temporada, são três competições ao mesmo tempo, toda semana, jogos todo meio de semana, todo fim de semana. Então, quer dizer, o cansaço físico bate, com isso vem as lesões e, consequentemente, o mau rendimento também daqueles atletas que a gente espera mais dentro de campo. Por exemplo, você pode questionar, tudo bem, eu acho que esse esquema do Abel tá meio obsoleto, não tá legal, não tá contribuindo para os jogadores, mas temos visto, da maioria dos jogos do Palmeiras, boas jogadas sendo criadas, contra o Cerro Porteño mesmo, que a torcida ficou brava com a derrota, contra o Santos no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos que o Palmeiras fez, contra a Remo, enfim, teve toda aquela polêmica do gol mal anulado, contra o Cruzeiro, são jogos que a gente viu que as chances foram criadas, boas chances inclusive, e são momentos em que aí a bola sobra para o Flaco Lopes e ele tem dois jogadores livres dentro da área, ao invés de ele passar a bola, ele tenta ele mesmo finalizar, sendo que o goleiro tá cobrindo bem o ângulo, o goleiro tá ali no cantinho, o goleiro tá ali presente, é difícil do Flaco conseguir finalizar no gol e ele preferiu finalizar no cantinho pro goleiro fazer a defesa do que tocar pro adversário. O John Arias, que é um excelente jogador da seleção colombiana, figurinha já carimbada na seleção colombiana, no Fluminense fez um mundial impecável no ano passado, um jogador incrível que o Palmeiras foi atrás, contratou, buscou, um atleta excelente que tem aparecido oportunidades para ele, com o gol livre, com o canto esquerdo livre do goleiro, ou ele sozinho cara a cara com o goleiro, e ele tem ou finalizado em cima do goleiro, ou chutado para fora, ou também não vem vindo um companheiro ali tá mais apto, mais fácil ali para fazer o gol e não toca. Então os erros individuais de cada atleta, e aí eu acho que não é culpa do Abel, eu acho que é só se o Abel entrar e finalizar, chutar pro gol no lugar deles para você poder falar que o Abel tem alguma culpa nesse caso. Então eu acho muito exagerado por isso, porque as lesões sim atrapalham. Para mim também, ainda citando Flaco e John Arias, que são jogadores de suas seleções, esse clima de convocação, pré-Copa do Mundo, tem sim agitado, mexido com a cabeça dos atletas. O próprio Leonardo Jardim falou isso, que não é desculpa para uma derrota, não é desculpa para tudo de ruim que está acontecendo, mas que sim, tem jogadores que estão sentindo essa necessidade, essa ansiedade, é a palavra certa, essa ansiedade de estar na Copa do Mundo, e isso tem atrapalhado, eu acredito sim, até o rendimento dentro de campo. Então, resumindo, sim, o Abel
ele treina, ele escala. Eu, apesar de defender o Abel, defender o trabalho, acho que ele deve permanecer, porque eu sou uma pessoa que, em meio a esse futebol imediatista que a gente vive, eu não sou assim. Eu gosto muito de analisar o contexto, eu tento não analisar tanto pela emoção, pela paixão. Não julgo o torcedor, longe de querer ensinar o torcedor como ele deve torcer, respeito o sentimento da torcida, mas eu sempre tento analisar todo o contexto e ser muito mais racional ali quando for fazer uma crítica. Eu prefiro analisar tudo, prefiro pensar, sim, também não concordo com tudo do Abel, algumas substituições eu não concordo, mas tem também todas essas questões que eu já citei, que vem atrapalhando muito, que foge do controle, e que aí eu acho que fica injusto você atacar, você jogar tudo nas costas do treinador, achar que o Fora Abel vai resolver todos os problemas do Palmeiras dentro de campo. Então eu ainda vejo o Abel fazendo um bom trabalho, só que enfrentando aí adversidades, né? Também precisando ele sim rever, eu tenho certeza, o Abel é muito inteligente, ele sabe também que ele precisa rever algumas coisas no trabalho dele, alguma coisa nos conceitos do trabalho dele, mas ele é um cara que a gente vê que defende a instituição e eu tenho certeza que ele entra sempre para fazer o melhor. Ele não está nos treinos pedindo para os seus atletas errarem finalização ou para a zaga dar bobeira numa desatenção. Ele dá o melhor. Eu tenho certeza que aquilo que ele passa é o que ele sempre passou desde que ele chegou no Palmeiras e levou o Palmeiras a títulos. Nunca prometeu títulos e conseguiu conquistar tudo que ele conquistou. Então, o que eu acho disso tudo injusto é que, sim, você pode criticar o treinador, mas ele ali faz parte do todo. Se você critica o treinador, você tem que criticar então todos. Por exemplo, a organizada falou que não vai mais gritar o nome de Abel no campo, não vai mais apoiar o Abel. Ok, mas por quê? Porque todo o time tá ruim. Tá, mas então por que só o Abel? Por que só o Abel vai ser culpado? Por que você vai focar sempre só nas responsabilidades do treinador, como se todo o erro tivesse ali? Porque para mim isso é esconder, é querer disfarçar os reais erros, os reais problemas que hoje tem na equipe do Palmeiras, que é um elenco enxuto, é um elenco que tem bons jogadores, mas, por exemplo, não tem tantas opções como tem o elenco do Flamengo. Eu vejo o elenco do Flamengo hoje mais forte que do Palmeiras, com mais opções, que são as duas equipes aí que nos últimos anos têm dado trabalho e têm feito boas campanhas e disputado títulos. Então, dentro das possibilidades, dentro do que o Abel tem ali para trabalhar e de todas as adversidades que eu citei, ele faz um bom trabalho, então eu vejo tudo a longo prazo. Eu acredito que na volta da Copa, esse tempo aí vai servir para recuperar os jogadores. Paulinho já vai estar apto para jogar um jogo inteiro. Vitor Roque também com certeza vai voltar. Piquerez. E aí eu vejo que o time estando mais completo. Vem aí o Barbosa, ex-Botafogo, novo zagueiro, excelente contratação do Palmeiras. Então eu acho que isso vai melhorar. Essa parada para a Copa acho que vai vir de boa hora para colocar as coisas no lugar. Por isso mesmo que eu acho que não é questão de mandar Abel Ferreira embora. Eu acho que você tem que pensar a longo prazo, tem que entender, levar em conta todo o ambiente, tudo aquilo que está desfavorável no trabalho do Abel. E assim você dá o seu parecer, dá a sua opinião. E aí, vamos deixar o Abel ter paz para trabalhar. E encerrando o contrato, o próprio Abel tenho certeza que vai rever e pensar, bom, eu estou ajudando, eu não estou ajudando? Eu estou feliz aqui, eu sinto que eu posso acrescentar mais para esse time ou não, sinto que minha hora já deu. E aí as coisas vão acontecer naturalmente. Mas eu não vejo toda essa cobrança em cima só do Abel como algo positivo. Eu acho um exagero, eu acho que o Abel tenta dar o melhor dele, o Abel é teimoso, o Abel é reclamão, ele reclama bastante de arbitragem, ele reclama em coletiva, ele mesmo já se falou em várias entrevistas que às vezes ele tem vergonha de ver a reação dele à beira do campo, que ele não é assim, ele geralmente é mais tranquilo, mas que ali no campo ele é muito intenso, ele tem essa intensidade, muitas vezes ele faz isso em prol do Palmeiras e ainda assim tem torcedor, jornalista, que leva para o lado errado, leva como chorão e não como alguém que está defendendo a instituição. Então eu aprovo o trabalho de Abel, sim, reconheço que o time precisa melhorar muito, mas muito mesmo, não vem apresentando um bom futebol, vem irritando o seu torcedor, o torcedor tem razão em cobrar, mas eu acho que cobrar só do Abel, focar tudo em campanha fora Abel, como se ele fosse o principal problema de tudo que está acontecendo, de toda essa fase de um futebol não tão bem apresentado, eu já acho um pouco demais, até porque é um treinador que sempre leva o Palmeiras a disputar finais, a títulos, tanta gente comemorou o título do Paulista, agora o Paulista já não serve mais se não ganhar outro título. E, repito, não quero ensinar o torcedor a torcer, a gente entende o sentimento do torcedor, mas eu tento sempre analisar o contexto e eu acho muito exagerado e não acho justo
toda a cobrança somente em cima do Abel, toda essa campanha, num momento em que eu acho que a gente tem que apoiar e entender que o trabalho ainda é bom, que o momento não é o melhor também, não só dentro de campo, mas fora, com todos os problemas, e que tem uma parada de um mês, que vão voltar jogadores importantes e as coisas podem voltar a entrar nos eixos. Então eu acho muito precipitado toda essa campanha de fora Abel. E principalmente, gente, o que eu lamento muito é que eu acho que tem parte da torcida que quer ver o Abel sair realmente derrotado, esculachado, digamos assim. Quer protestar, quer fazer campanha e que o Abel vá embora em meio a toda essa turbulência. E eu não acho justo, porque a história que o Abel Ferreira construiu é uma história linda, é uma história realmente muito bonita, uma história de superação. Às vezes um time também um time nunca perfeito, não existe time perfeito no futebol, não existe, mas sempre eu vejo os times do Abel, times esforçados, times com vontade, que tentam dar o seu melhor, assim como o trabalho dele. Fases ruins a gente sabe que todo clube passa, uns mais, outros menos, isso acontece, até com os maiores do mundo, né? E infelizmente eu não queria, eu como respeito muito o trabalho do Abel, eu acho que tem que ser respeitado, eu não gostaria de ver o Abel saindo de certa forma, não sei que é um termo meio exagerado, linchado, mas assim, de certa forma, porque a torcida não quer mais, tipo, como se tudo aquilo, todo aquele trabalho que fosse feito do Abel tivesse ido para o espaço, não tivesse valido nada, e aí eu já acho que parte para a questão da ingratidão, né? E é isso. A gente tem que analisar também que é a cultura do futebol brasileiro, né? Não tá bem, demite o treinador. Se a gente pegar exemplos aí na Europa, claro que os clubes lá são outro nível, são clubes riquíssimos, mas mesmo eles, com todos os jogadores que tem, Real Madrid, por exemplo, com todos os jogadores que o Real Madrid tem, com o dinheiro que o Real Madrid tem, infelizmente o Real Madrid há 2 anos, infelizmente porque eu também gosto muito do Real Madrid, há 2 anos, mesmo com tudo isso, o Real Madrid não ganha um título importante. O Atlético de Madrid, que tem Simeone há mais de 10 anos como treinador do time, se não me engano, há uns 4 ou 5 anos, o Atlético de Madrid não ganha nenhum campeonato, nenhum título nas mãos de Simeone. Assim como o Guardiola, excelente treinador, com o time que tem em mãos, também perde, também decepciona. Só que aí você não vê a torcida focar no fora Simeone, fora Guardiola, fora quem estiver no Real Madrid. Você não vê isso. Você vê uma maior parte, eu acho que na Europa eles têm esse conceito de analisar o contexto, analisar o que foi feito na temporada. Lá não é futebol imediatista como aqui. E nunca sobra tanto para o treinador, a não ser que seja um caso de extrema incompetência, de que nada está dando certo. Mas lá você não tem essa mania de cobrar, jogar tudo nas costas do treinador. Você respeita mais o profissional. E eu acho que o treinador, não só Abel, todo treinador merece ser respeitado, porque eu tenho certeza que nenhum treinador, por mais que dê certo ou não, está num clube para fazer dar errado. Para fazer com que tudo saia fora do controle, para treinar mal o time, para fazer o seu pior, para querer que o time comece a sucumbir nos campeonatos. Não, todo técnico está lá para fazer o melhor, para tentar garantir um futuro legal, ele dá o seu melhor, eu tenho certeza total disso. Então eu acho que tá na hora dessas cobranças, tem que pensar um pouco mais no Abel, no que ele representa e ter um pouco mais de respeito à história dele e sim, criticar, mas eu não concordo que parta muito para esse lado das campanhas fora Abel, de muros pichados e de ofensas ao treinador, como se ele fosse ali um cara que tivesse trabalhando ali unicamente para prejudicar o clube. E a gente sabe que não é da índole do Abel, não é isso que ele está fazendo ali. E se ele não desiste, se ele não abre mão, é porque ele gosta, ele está feliz do Palmeiras. E eu acho que isso deve ser levado em conta. Então essa é a minha opinião. Tem que criticar, mas vamos com calma. Vamos pensar bem aí em tudo que a gente está avaliando, do que a gente está levando mais em consideração e vamos tentar transformar o futebol em algo com cobrança, que deve ter, mas algo mais leve também, e tentar entender, tentar levar em consideração as adversidades e ter mais calma. Eu acho que críticas têm que ser feitas a todos, não só a todos, mas também tendo calma, sabendo entender e sabendo, pelo menos eu entendo, eu vejo que o trabalho a longo prazo tem tudo para ser bom, apesar do momento ruim. Bom, mas essa é a minha opinião e eu quero saber agora a opinião de vocês, torcedores palmeirenses ou torcedores de outros clubes. O que vocês acham de toda essa cobrança da campanha fora Abel? Vocês acham justas? Ou como eu, vocês acham que merece crítica, mas que estão exagerando, estão extrapolando um pouco aí nas acusações, nos ataques? Enfim, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e lembra, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.